Olá, irmãos, seja bem-vindo ao canal. Você está aqui com o Lucinei Bueno, aqui no canal Sinais, Fissões e Profecias. Um canal que não tem lado partidário, irmãos. E também a gente está aqui para mostrar as profecias, os sinais e as fissões que têm ocorrido. E não criticar ninguém, né, irmãos? Apenas mostrar a verdade e abrir os olhos daquilo que está acontecendo, e o povo muitas vezes está cego, irmãos, não vê um palmo ao seu nariz. Como disse o Isaac Newton, os maiores segredos do universo estão a um palmo do nosso nariz. Nós por isso não percebemos, por estar próximo demais. A gente vai ter as notícias ali. Acho que a mais relevante é que o Irã colocou defesas antiaéreas ali no norte de Israel. Vou passar para vocês umas notícias do mundo, tanto no Oriente Médio, como também nos Estados Unidos. A gente está tendo ali aquela guerra no Oriente Médio cada vez mais intensa e cada vez mais quente, irmãos. A questão da Turquia, da Grécia, Israel, Líbano, Síria, Egito, no Iêmen, Arábia Saudita, todos aqueles países Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Azerbaijão, agora Armênia, irmãos, a Romênia, esses países todos envolvendo a Crimeia. Olha só, irmãos, agora aquelas ilhas de Chipre, aquela ilha de Creta, da Grécia. Irmãos, são países aí que sempre estiveram em guerra, principalmente nesse Mediterrâneo. E parece que uma nova guerra se aproxima no horizonte, irmãos. A gente está acompanhando esses protestos ali nos Estados Unidos, a questão da conferência dos democratas e dos republicanos. E a gente está tendo esse choque entre os black e os whites, irmãos, entre os pretos e os brancos. E a gente está tendo, né, os 7 anos de julgamento da América, que está ocorrendo desde 2017, quando nós tivemos o primeiro grande eclipse dos Estados Unidos, irmãos. E agora, em 2024, faz o X, que são 7 anos de julgamento da América, que a gente está assistindo. E os Estados Unidos já passou por várias situações, como aqueles ciclones que passaram ali, destruíram a ilha de Porto Rico. Depois a gente teve aquela ilha no Havaí, o vulcão na ilha do Havaí que foi devastado. Aí esses incêndios na Califórnia, cada vez uns mais piores que os outros. Nós tivemos aquele atentado ali em Las Vegas, que foi o pior da história. A gente teve esse possível ataque nuclear de Coreia do Norte na ilha do Havaí. Irmãos, que pela primeira vez, desde essa Guerra Fria, teve um alerta de ataque nuclear no Havaí. Tudo nesses 7 anos de julgamento que está ocorrendo na América. Irmãos, agora a gente está assistindo esses protestos violentos. Mas violência por violência, o Brasil também não fica atrás ali, principalmente no Morro do Rio de Janeiro. A gente está vendo também esses bolsonaristas que estão caindo, irmãos. Muitos canais bolsonaristas, apoiadores políticos bolsonaristas que se levantaram naquele opa-opa bolsonarista da eleição, então estão sendo caçados aí pelo Superior Tribunal Regional, né, de Justiça aí, irmãos. E como o cara falou ali, né, como que se fosse um contra-ataque, irmãos. Canais, então, eu tava ouvindo o irmão Rubens do canal Verdade Oculta, que a live dele tava até 10.000 pessoas ao vivo assistindo, e depois que o YouTube deu strike nele, de 10.000 passou para 500 pessoas assistindo a live. Irmão, se não subiu mais quando ele recebeu os primeiros strikes na live. Eu tava assistindo a última live dele ali. Depois nós tivemos o Thiago Lima, que foi cortado do canal Desperte dele, depois com 1 milhão. Não que cada canal, irmão. Se cada um sabe o que coloca no seu canal. Realmente, como dizia o Sabotagem, né, mas mantém um respeito. Então esses canais caíram, entre outros, né, também tem trollagem que caíram, irmãos. Então essa guerra high-tech entrando na questão da fake news,
né, irmãos? A questão da fake news, porque a próxima eleição se aproxima, irmãos. A gente então está vivendo essa pandemia, essa questão profética. A gente está vivendo essa questão do rei do norte, o rei do sul, que estão falando que o rei do norte é os Estados Unidos, o rei do sul é a China, da profecia de Daniel. E vamos ver o que vai suceder esses próximos capítulos, principalmente com a Turquia. Cada vez mostrando mais as suas garras ali no Mediterrâneo, irmãos. E nós vamos continuar acompanhando aqui, irmãos. A gente então teve aquela explosão em Beirute, e a gente teve aquela igreja que pegou fogo no ano passado, e depois a gente teve essa questão aí da morte aqui em Chongqing também. Em Chongqing até agora faz tempo que também está fora de cena, e terá acontecido na Coreia do Norte, que se nos países ocidentais que tem um controle, a coisa está, a situação que está, mas imagina uma Coreia do Norte, uma questão da pandemia, como que se deve dar o caos total dentro do país também. Mas a gente tem que ver aqui o nosso país, né, irmãos? Que situação complicada também ao qual vivemos. Eu acho interessante, porque é falado da nova ordem mundial, né? Se fala da nova ordem mundial. E nós aqui, nós somos esse país que tem esse triângulo aí na bandeira, e também tem a palavra ordem, né? Ordem e progresso, né? Teve a revista da Economist ali que colocou a desordem, né? O caos, para trazer então a nova ordem mundial, né? E depois teve essa revista aí que o cara falou ali, os aliens entre nós, irmãos. Essa revista traz aqui essa questão. Aqui a gente pode ver a família do vírus, que o mesmo vírus que está na revista tem na família dos vírus, das bactérias, mas então ele indaga, esses vírus são aliens entre nós, irmãos. E lembrando que nos nossos estudos aqui também, nós tivemos aquele primeiro asteroide interestelar, aquele asteroide interestelar, irmãos, que passou, que passou aqui também na nossa galáxia, né? E foi o primeiro visitante intergaláxio, foi o primeiro visitante interestelar. E depois desse primeiro visitante interestelar que foi registrado, a gente montou também uma sonda pela primeira vez fora do nosso sistema, né, que também marcou. E agora a gente teve essa pandemia, apareceu então esse asteroide aí interestelar, o primeiro interestelar, irmãos. Então nós tivemos a pandemia. E se não há uma relevância nessa situação, né? Porque tá, então fala os aliens entre nós, né? E pela primeira vez que aparece um asteroide interestelar, aparece a pandemia também, irmãos. E se não tem alguma coisa relevante, então, irmãos, então vamos ficar atento ali, aquela guerra que Israel, Líbano, e já começou, né? A gente já teve essa acompanhando desses ataques, e tá ali no norte de Israel, no sul do Líbano, a qual eu falei dos mísseis mais cedo nesse vídeo, e vamos continuar acompanhando. Teve um terremoto também aqui no Brasil, que eu coloquei no Facebook agora de pouco, nesse domingo também, entre outras notícias, irmãos, que eu vou deixar a imagem para vocês aí no final. Agradecer então a sua audiência e a sua paciência por ficar ouvindo aqui, irmãos, esse conhecimento além do que as televisões abertas não trazem, né, irmãos, essas notícias, já porque nós já temos cheio de notícias trágicas aqui também, e dificilmente estava deixado de lado, principalmente com a política e a corrupção no nosso país. Mas vamos ver, irmãos, essa situação diz que em dezembro a gente vai ter a conjunção de Júpiter com Saturno, né? Dezembro nos nossos estudos também tem a conjunção com Júpiter com Saturno. Não vai ser fácil também, a situação tende a piorar, porque a humanidade, né, está se deteriorando, a abominação tomou conta, né? Então vem a desolação. Então a desolação da abominação vai ser terrível, irmãos. E vamos esperar no nosso Senhor. A justiça chegou, né, irmãos? Muitas máscaras estão caindo.